Já estamos de volta, vamos falar um pouquinho agora sobre relacionamento abusivo. A psicóloga Karina está aqui comigo hoje. Por que é importante a gente falar sobre isso? Nós estamos num país que é o quinto, no maior número, está entre os 5, que mais recebem denúncias de algum tipo de abuso contra as mulheres. Nós não podemos nos esquecer que a grande maioria agora é que está aprendendo a denunciar. Então, nós podemos estar numa posição até menor do ranking, 3º, 4º lugar. Porque agora, como eu te disse, é que as mulheres estão entendendo da necessidade de buscar ajuda. Então, Karina, obrigada por você estar com a gente hoje. Eu acho importante a gente falar sobre esse assunto mesmo. Nós falamos por quê? Porque nós temos visto um número cada vez maior de pessoas morrendo, de mulheres morrendo. Sim. E a gente já trouxe profissionais aqui essa semana falando um pouquinho sobre isso. E a maioria das mulheres que morrem é mulher que já vem passando por uma situação de abuso ao longo... Lógico, às vezes acontece de ser uma coisa mais rápida, mas normalmente já vem de um histórico de abusos. Então eu queria que você me falasse o que é um relacionamento abusivo. Quando é que a mulher precisa entender que aquilo ali é um sinal de que 99% de chance de não dar certo o relacionamento e de terminar de uma forma violenta ou até com a morte? Sim. Primeiro, quero parabenizar a todas as mulheres, né, pelo nosso dia. Prazer estar aqui. Então, o que acontece é que a mulher, primeiro, ela tem que identificar esse relacionamento abusivo. E muitas vezes é difícil. A mulher está envolvida naquela situação há bastante tempo, então se torna cada vez mais difícil identificar. Porque ela começa a achar que é natural? Exatamente. Tá. Começa a achar que é natural, que é a maneira que o homem trata ela, que ele é assim, que é o jeito dele tratar ela. Mas, na verdade, existem alguns indícios, claro, que a mulher pode ir ali percebendo ao longo do tempo, que é de um relacionamento tóxico e abusivo. E quais são os principais indícios que a gente tem que realmente prestar atenção? Certo. Geralmente, esse relacionamento começa de uma maneira bem sutil. O homem, que a gente está falando, né, propriamente do homem, ele vai dando controle para essa mulher. Controle de roupas, controle de amizades, até mesmo de trabalho. Ele começa a escolher o que ela vai vestir. Agora, isso é muito sutil de cara, tipo assim, vou dar um exemplo. Sim. Bonita essa saia que você comprou, mas acho que é melhor. Por que você não põe outro dia? Exatamente. Não vai falar, tira essa saia agora. Não. Isso. A princípio, não. Tá. Exato. Começa de uma forma bem sutil dessa maneira, né? Então, não deixando frequentar alguns lugares e exatamente assim, dando algumas desculpas. Tendo, por exemplo, que tirar da mulher hoje com a rede social, com o advento da rede social, você acaba reencontrando também muitas pessoas que você encontrou no passado, independente de ser homem, mulher, amigas. Certo. Daí começa a haver uma restrição também no que diz respeito às pessoas que você tem como amigos na rede social? Sim, e aí começa o controle, a manipulação, né? Em relação a amizades, não deixar ter amizades com certas pessoas. E aí esse ciclo vai se fechando. E a mulher, ela vai se fechando cada vez mais do ciclo social dela. Ele vai restringindo de uma maneira que acaba restringindo até contato com familiares, com amigos, com pessoas do trabalho. Vai cortando laços mesmo. Exatamente. E vai acontecendo dessa maneira, só que isso vai virando um ciclo. Né? Então isso vai cada vez mais se agravando. É quase um processo de escravidão? Como se fosse, né? Ela fica à mercê daquele homem, né? Então, o primeiro sinal é uma coisinha pequena. Exato. Mas daí, no primeiro sinal, dificilmente alguém toma uma atitude, né, Nicole? Sim, Porque você fala, isso é bobagem, daqui a pouco já passa, é insegurança de início de relacionamento, Sim. E daqui a pouco ele vai ver que pode confiar em mim, e pronto, é isso. E também tem o medo, né? O medo de perder a pessoa, de ficar sem aquele homem, aquele parceiro, né? Então, a pessoa vai ali acatando, vai ficando submissa àquela relação, em relação a tudo que ele pede, o que ele fala, né? Então, esse medo de perder essa pessoa, de ficar sem aquele relacionamento, vai causando tudo isso. Então, ela vai se tornando submissa. Outra coisa, Nicole, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que não sofriam esse tipo de agressão e nem esse tipo de, vamos dizer assim, intimidação no que diz respeito ao uso de roupas. Certo. Mas pessoas que falavam assim, porque você é feia, você é gorda, ou você, sei lá, é magra, essas coisas, as palavras, você nem adianta você tentar que você nunca vai conseguir. Exato. Isso também é um tipo de abuso que pode fazer com que pela baixa da autoestima a mulher se sinta ligada àquela pessoa e comece a achar que realmente ela é aquilo?
Sim, com certeza, porque aquele homem vai deixando ela com a autoestima tão fragilizada que realmente ela vai acreditando que ela não é capaz de... Que ela não vai arrumar mais ninguém. Isso, que realmente ela não tem potencialidades. Então, tudo isso vai fazendo com que a autoestima dessa mulher fique muito fragilizada. E aí ela não consiga sair desse ciclo justamente pela autoestima baixa, pelo medo, pela insegurança que vai causando. E isso pode causar danos bem profundos, né? Michele, Karina, é assim, eu não sei, acho que hoje as coisas estão mais modernas do que a gente está... que a gente costuma ver ao longo da vida, a gente que é um pouco mais velho, pode ser que você seja mais jovem e ache que é tudo normal. Mas você não acha também que esse número, não é porque aumentou o número de pessoas, é porque os relacionamentos hoje são muito instantâneos, as pessoas elas nem se relacionam, elas já transam, elas já criam uma coisa, vamos morar junto e começa, você nem conhece a pessoa ainda e já cria uma situação íntima demais numa coisa que ainda não existe, que não deu tempo. Você acha que isso acaba fazendo com que mais pessoas que não tem nada a ver se unam e por conta disso, esses detalhes que teriam que ser observados, também no que diz respeito ao homem, que também tem mulher que é difícil. Exato. E daí isso faz com que as pessoas acabem perdendo a paciência com maior rapidez, porque entra no negócio de gaiato e fala, nossa, mas não era isso, e daí quer sair. Você acha que isso também, essa superficialidade acaba colaborando? Sim, pode ser, com certeza, porque a pessoa entra naquele relacionamento, já vai morar junto, né, como você falou, e assim, não conhece a pessoa de fato, não conhece nem uma base ali da personalidade da pessoa, né, de como essa pessoa age, reage em determinadas Não que a gente situações. conheça, eu sempre falo isso, que a gente nunca conhece ninguém inteiramente, verdade, né? É verdade. Mas assim é pior ainda, né, com certeza, Karina? Com certeza, porque você não tem nenhum tipo de conhecimento ainda sobre aquela pessoa. Né? Você não tem uma referência daquela pessoa, do tipo de comportamento, e você vai vendo tudo isso ali no dia a dia. E quando você começa um relacionamento dessa forma muito rápida, realmente não dá tempo de você... Você saber quem é. Exato. Outra coisa que eu quero te perguntar. Vamos imaginar que tenha os dois tipos de sinais que você já ensinou para a gente. Esse do falatório para derrubar com a autoestima e o outro de você restringir o universo da pessoa. Teoricamente, até porque já aconteceu isso comigo, você pensa, não, mas está começando agora, a pessoa não é assim, às vezes está insegura, foi como eu falei. Sim. Daí, o correto mesmo seria não dar nem chance mesmo, seria terminar quando você vê esses sinais, ao invés de... Porque eu sempre penso assim, mas a pessoa, eu acho que todo mundo merece uma chance, em todos os níveis, inclusive em relacionamento de trabalho e tudo. E aí? Você acha que isso também a gente acaba sendo complacente demais e por conta disso se torna uma vítima? É assim, eu acho que tem que estar muito atenta aos sinais, né? Tem que estar muito atenta nos primeiros sinais, né? De agressividade, de xingamentos, de críticas. Então, assim, você vai ali percebendo um pouco mais daquela pessoa. E aí, se você estiver no seu relacionamento se sentindo mais infeliz do que feliz, aí sim é o momento de dar um término para essa relação. Se você tem mais momentos infelizes do que felizes, é o melhor termômetro. Com certeza. Com certeza, porque isso vai dando indícios de que esse relacionamento não é saudável. Agora, Karina, daí nós temos... Então, olha, só para você que está em casa entender. Isso é uma coisa que a Olga Tessari, que está sempre conosco aqui, toda quinta-feira, fala. Nós nascemos para sermos felizes. O Senhor nos colocou nesse mundo. Claro, a gente tem aflição, tem problema, tudo isso todo mundo vai ter. Mas você tem que ter um número maior de momentos felizes do que momentos tristes, principalmente no relacionamento. Você não vai ficar num relacionamento para ficar sofrendo. Daí já não é um relacionamento, é uma tortura. Então, esse é o melhor termômetro que eu já ouvi, o que a Karina falou. Se você estiver ficando mais tempo sofrendo do que alegre, desiste. Porque daí se a pessoa melhorar, depois vocês voltam. Não é, Karina? Se ele perceber isso, melhorar, ou ela, daí você volta e fala, não, peraí, agora amadureceu, é uma outra fase. Mas não vai ficar insistindo nisso, senão a pessoa vai começar a se acostumar com aquela situação e você vai ser sempre a vítima e a pessoa, sendo homem ou mulher, vai ser sempre aquele que vai te intimidar. Exato. Então, isso é para você, que está começando um relacionamento. Agora, eu quero terminar falando das pessoas que já estão ali. No fundo desse poço de agressão, pessoas que já apanham mesmo. Eu sei que a gente tem que denunciar, e quando eu ouvir também tem que denunciar, a gente sempre fala sobre isso. Tem leis, mas a gente também sabe que as leis no nosso país não têm colaborado muito. É por isso que está morrendo tanta gente. Sim.
E também sei que vale a pena continuar denunciando. Mas quem está naquela situação, é igual, às vezes a pessoa está passando por isso em casa e fala, mas você não sabe o que eu passo. E a gente não tem noção mesmo do que as pessoas passam no que diz respeito à dor, né? Sim. E a agressão. É muito particular. Tem um caminho, Karina, que seja assim, que a pessoa tenha menos medo de tomar uma atitude e consiga fazer isso, se libertar de uma situação como essa? Geralmente, assim, buscar ajuda em primeiro lugar. Não tem como fugir disso, né? Não tem como, né? Você tem que buscar uma ajuda psicológica e também, se chegar aos extremos, uma ajuda, né, social, fazer a denúncia. Lá a mulher vai ter todo o respaldo, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha que ampara essas mulheres e se livrar desse relacionamento. Uma coisa, você falou agora, uma coisa que me chamou a atenção, do atendimento psicológico. Será que muitas vezes, se eu antes de tomar uma atitude como essa, se eu buscar ajuda para me fortalecer, também não... Porque às vezes você fica com medo, né? Sim. E o medo paralisa. Com certeza. Então daí você busca, isso também é interessante, você está na situação, Exato. Tira o foco dela, busca uma ajuda para se fortalecer, para criar coragem, vamos dizer assim. É importante isso? Muito importante. Eu já atendi mulheres, né? Tive casos em que a mulher nem identificava que aquilo era um relacionamento abusivo. Então, assim, é extremamente importante buscar uma ajuda para conseguir ter uma clareza daquele relacionamento. Mas como não identificava? O que aconteceu com ela? A gente não vai falar nome mesmo, você pode contar a história. O que aconteceu com ela? Então, daquela mesma forma que a gente falou lá no início, achava que era natural, que a pessoa ia mudar, que era o jeito dele, né? Então, só que quando chegou às vias de fato, né, de violência, de espancamento, aí sim ela abriu os olhos, percebeu e não, eu preciso denunciar. Então, foi um caso em que ela denunciou, né, teve todo o respaldo, buscou ajuda psicológica, foram meses de trabalho, mas hoje ela já conseguiu, né, se restabelecer, se fortalecer, se livrou desse relacionamento, né, e está muito bem. Então, a ajuda psicológica é fundamental. Se você buscar essa ajuda e você entender que não é vergonha para ninguém, porque Exatamente. Todo mundo pode passar por um problema como esse, entendeu? Sim, e como você falou antes, relacionamentos devem ser construtivos, devem ser para somar. Tudo aquilo que nos fizer infeliz não vale a pena, né? A gente está aqui nessa vida para viver, para ser feliz, para contribuir um com o outro, né? Então, toda relação que faz mal, que é tóxica, o melhor caminho é se livrar desse relacionamento, né? Então, assim, a gente tem muita gente por aí querendo ser feliz. E até estou pensando aqui quando você está falando, como as pessoas são cegas, né, na verdade. E o homem também que faz isso, né? Porque às vezes Deus coloca uma pessoa maravilhosa do teu lado. Estou falando para você que é homem. E daí você pega e começa a ter umas atitudes assim com uma mulher que é decente. E de repente aparece uma pessoa que é vigarista, que está cheio de gente mentirosa, e você se envolve com essa pessoa, e daí primeiro você acaba com a autoestima daquela que é boa, e sabe, faz uma troca terrível pela falta de maturidade, né? Sim, e muitas vezes esse homem que é o abusador, ele também tem uma autoestima muito baixa, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam. Eu também acho isso. Quem faz isso é porque não está bem. Ao contrário do que a gente... Precisa de uma autoafirmação, né, Karina? Isso, exatamente. Às vezes as pessoas pensam, porque ele é poderoso, ele se sente, né, muito bem fazendo isso. Não, ele precisa fazer isso para sentir segurança, para sentir que ele está no comando daquele relacionamento. Exato. Olha, eu vou deixar os contatos da Karina para você. Eu acho muito importante o que ela falou e quero reforçar. Independente da situação que você esteja vivendo, se seja um relacionamento no início que está dando esses sinais, ou se, eventualmente, você já está na situação, você tem que buscar ajuda das duas formas. Uma delas para conseguir sair antes que o negócio fique pior, outra para se fortalecer para conseguir sair sem se machucar ainda mais. Então tem o contato da Karina no Instagram, que é o Psicóloga Clínica Karina Wick, está aí na tela para você, e tem também o Facebook. No Facebook você também pode conversar com ela. O Facebook é Psico e Você. Entre em contato com ela vai te dar orientações. Ali também você vai saber o telefone e os endereços de consultórios da doutora Karina, para que você marque mesmo. Não tenha vergonha de buscar um caminho para ser feliz, né, Karina? Exatamente, com Karina, certeza. obrigada, querida. Uma alegria ter você com a gente. Volte sempre. Muito obrigada.